Hauser, uma mergulhadora experiente, estava acostumada a nadar com as maiores criaturas do oceano. Mas naquele dia, assim que ela entrou na água, algo incomum aconteceu. Uma enorme baleia jubarte se aproximou imediatamente, nadando em sua direção com uma curiosidade incomum. Os olhos de Hauser arregalaram-se, enquanto a baleia a tocava repetidamente com sua nadadeira. A força do animal era palpável, e a maneira como ela a empurrava levemente para fora da água começou a deixá-la desconfortável. Era um comportamento estranho, diferente de tudo o que ela já tinha vivenciado antes. O coração de Hauser acelerou. A baleia não estava sendo agressiva, mas o que significavam aquelas investidas? Por um momento, um temor se instalou no peito da mergulhadora. Ela olhou ao redor e pensou no quão frágil era em comparação com aquele gigante marinho. Um golpe da cauda da baleia poderia quebrar seus ossos facilmente, acabar com sua vida em um segundo. E se, sem querer, o animal a machucasse? A equipe de filmagem estava por perto, mas Hauser sabia que no oceano, cada segundo era crucial. Não haveria tempo para resgates heróicos. Ela já conseguia imaginar as manchetes. Mergulhadora veterana atacada por baleia. O medo de estar em uma situação de risco extremo aumentava a cada empurrão da baleia. O que ela não sabia naquele momento era que esse comportamento incomum escondia algo muito maior. Algo que mudaria sua vida para sempre. A baleia continuava a empurrar Hauser repetidamente. Cada toque aumentava a tensão no corpo da mergulhadora, que lutava para entender o que estava acontecendo. Por que ela está fazendo isso? Pensava Hauser, com a respiração acelerada. O comportamento era protetor, quase desesperado, mas ainda assim incompreensível. A baleia a mantinha afastada da água profunda, insistindo em empurrá-la para a superfície. De repente, Hauser olhou em volta, tentando entender o que poderia estar causando aquela atitude. Foi então que ela viu. Suas pupilas se dilataram em choque. A poucos metros de distância, a silhueta ameaçadora de Hauser, uma mergulhadora experiente, estava acostumada a nadar com as maiores criaturas do oceano. Mas naquele dia, assim que ela entrou na água, algo incomum aconteceu. Uma enorme baleia jubarte se aproximou imediatamente, nadando em sua direção com uma curiosidade incomum. Os olhos de Hauser arregalaram-se, enquanto a baleia a tocava repetidamente com sua nadadeira. A força do animal era palpável, e a maneira como ela a empurrava levemente para fora da água começou a deixá-la desconfortável. Era um comportamento estranho, diferente de tudo o que ela já tinha vivenciado antes. O coração de Hauser acelerou. A baleia não estava sendo agressiva, mas o que significavam aquelas investidas? Por um momento, um temor se instalou no peito da mergulhadora. Ela olhou ao redor e pensou no quão frágil era em comparação com aquele gigante marinho. Um golpe da cauda da baleia poderia quebrar seus ossos facilmente, acabar com sua vida em um segundo. E se, sem querer, o animal a machucasse? A equipe de filmagem estava por perto, mas Hauser sabia que no oceano, cada segundo era crucial. O que estava acontecendo diante de seus olhos era algo que jamais havia presenciado. Era como se as baleias tivessem assumido o papel de guardiãs, conscientes do perigo e determinadas a salvá-la. O comportamento instintivo e altruísta daqueles gigantes do mar era mais do que ela poderia ter imaginado. Agora, tudo fazia sentido. O medo que sentia não era das baleias, mas do que se escondia nas profundezas ao seu redor. Com o tubarão-tigre ainda à espreita, a primeira baleia não cessava seu esforço em proteger Hauser. Ela continuava a empurrá-la gentilmente, mas de forma determinada, em direção ao barco que estava a alguns metros. Hauser, ainda em choque com o que havia acabado de perceber, começou a nadar junto com o movimento da baleia. Seus olhos, porém, continuavam fixos na sombra escura que se movia mais ao fundo, o predador circulando na periferia. Cada segundo parecia uma eternidade. A tensão no ar era palpável. Hauser sabia que qualquer deslize poderia colocá-la em uma situação de vida ou morte. Mas ela também sabia que aquelas criaturas estavam fazendo de tudo para salvá-la. A jubarte, com sua imensa força, nadava ao lado dela, formando uma barreira entre Hauser e o tubarão. Finalmente, o barco estava à vista. A equipe de filmagem, que observava com espanto,
estendeu as mãos na tentativa de ajudá-la a subir. Hauser, com o coração disparado e os músculos tensos, agarrou-se à lateral da embarcação enquanto os braços firmes de seus colegas a puxavam para dentro. O momento que parecia durar para sempre, finalmente se concretizou. Ao cruzar a borda do barco, uma onda avassaladora de alívio percorreu seu corpo. Seu peito arfava de cansaço e adrenalina enquanto ela olhava para trás. A baleia jubarte ainda estava lá, flutuando perto da superfície, como se certificasse de que Hauser estava a salvo. A outra baleia, a que havia feito o possível para afastar o tubarão, se movia em círculos patrulhando a área. Hauser caiu de joelhos no convés, sentindo o peso do momento. A equipe, ainda atônita com o que acabara de testemunhar, permanecia em silêncio, absorvendo a magnitude do que havia acontecido. Ela me salvou, sussurrou Hauser, ainda sem acreditar. Entre o alívio e a adrenalina, uma profunda reflexão começou a tomar conta dela. Ela havia passado a vida estudando e admirando essas criaturas majestosas, mas nunca poderia imaginar que seria a protagonista de um ato tão altruísta por parte delas. As baleias jubarte já haviam sido documentadas salvando focas e outros animais de predadores, mas presenciar isso pessoalmente e ser o foco desse comportamento protetor era algo completamente transformador. Hauser olhou para o horizonte, onde as duas baleias começaram a nadar lentamente para longe. Ela sabia que algo especial havia acontecido ali. Um momento que mudaria não apenas sua carreira, mas sua visão sobre o vínculo entre humanos e o reino animal. 4 dias haviam se passado desde o encontro dramático, e Hauser ainda se encontrava profundamente abalada e emocionalmente conectada àquela experiência. Era seu aniversário, mas ao invés de celebrar com amigos ou familiares, ela sentiu uma irresistível atração para voltar ao oceano. Algo em seu interior a chamava de volta àquelas águas. Sem hesitar, Hauser e sua equipe partiram novamente em direção ao local onde tudo havia acontecido. O mar estava calmo, as ondas suaves e convidativas. Enquanto navegavam, Hauser não conseguia tirar da cabeça as imagens da baleia jubarte salvando sua vida. Ela se perguntou se teria a chance de revê-la, se aquele encontro teria sido apenas um acaso ou algo mais profundo. E então, como se o destino estivesse determinado a surpreendê-la, Hauser avistou uma sombra gigantesca emergindo na superfície. Era uma fêmea jubarte, a mesma que havia batido sua cauda violentamente para afastar o tubarão. A baleia seguia o barco de Hauser, nadando a uma distância segura, mas claramente tentando chamar sua atenção. Os olhos de Hauser se encheram de emoção. "É ela!" disse quase sem voz para a equipe. "A mesma baleia!" A cada quilômetro, a baleia se aproximava mais, nadando ao lado da embarcação como se estivesse pedindo algo. Hauser, sem pensar 2 vezes, sentiu a necessidade de entrar na água novamente. Algo dentro dela sabia que esse reencontro era importante, quase uma necessidade. "Eu vou descer", disse com convicção, enquanto a equipe a olhava com incerteza, mas não havia como pará-la. Ela se equipou rapidamente e mergulhou nas águas calmas do oceano, nadando em direção à gigantesca criatura. Quando os olhos de Hauser encontraram os da baleia, foi como se o mundo parasse por um breve momento. A baleia nadou lentamente ao redor dela, quase como se estivesse examinando-a, reconhecendo a mulher que havia protegido. E então, em um movimento surpreendentemente suave, a baleia mergulhou profundamente. Por alguns segundos, Hauser ficou imóvel, sentindo a falta do animal. Mas logo, a gigante retornou à superfície, e dessa vez fez algo inesperado. A baleia abriu suas enormes nadadeiras e envolveu Hauser em um abraço submerso, um gesto incrivelmente terno para uma criatura tão imensa. Hauser sentiu as lágrimas brotarem dentro da máscara de mergulho. Era um momento de pura conexão, algo que ela nunca poderia ter imaginado. Havia uma comunicação silenciosa, um reconhecimento mútuo. Aquela baleia estava expressando algo além do comportamento animal básico. Era um laço profundo, quase espiritual. Ao voltar à superfície, ainda envolta pelas nadadeiras da jubarte, Hauser não conseguia conter a emoção. Ela sabia, sem sombra de dúvidas, que esse momento seria um dos mais importantes de sua vida.
O oceano não era apenas um vasto desconhecido. Havia inteligência, bondade e até carinho naquelas profundezas. O abraço da baleia ficou gravado em sua alma, e ela retornou ao barco com o coração transbordando de gratidão e reverência. Após o segundo encontro com a baleia jubarte, Hauser sentia que algo dentro dela havia mudado profundamente. A experiência não era apenas emocionante, ela foi transformadora. Enquanto o barco se afastava lentamente, deixando para trás as águas onde a baleia nadava, Hauser se permitiu refletir sobre o significado de tudo o que havia vivido. Aquelas criaturas gigantescas, muitas vezes vistas como perigosas ou indiferentes, demonstraram uma compaixão que desafiava todas as suas expectativas. Elas não só protegeram a vida dela, como demonstraram uma conexão emocional que Hauser não poderia negar. E, no entanto, o mundo continuava a ameaçar a existência desses seres extraordinários. Essas baleias, elas são muito mais do que acreditamos, Hauser disse baixinho, quase para si mesma, enquanto olhava para o oceano. Não somos tão diferentes delas quanto pensamos, e se não fizermos algo, podemos perder essa conexão para sempre. Olhando para as águas azul escuras, ela pensava nos inúmeros desafios que as baleias enfrentavam diariamente. A poluição crescente, os resíduos de plástico que contaminavam os oceanos, as redes de pesca que frequentemente capturavam os animais por engano, e a caça predatória em algumas partes do mundo, como no Japão. Cada ameaça pesava sobre o coração de Hauser como uma responsabilidade inescapável. É como se o oceano fosse o saco amniótico da Terra, murmurou ela, enquanto refletia sobre a fragilidade do equilíbrio marinho. Tudo o que acontece aqui, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer conosco. Com a mente ainda voltada para o abraço da baleia, Hauser sabia que não poderia mais ignorar a urgência de seu trabalho. Ela sempre foi apaixonada pela preservação dos mares. Mas agora, seu compromisso com a causa estava mais firme do que nunca. As baleias não podiam falar por si mesmas, e o mundo, em sua corrida pela modernização, estava se esquecendo de cuidar do próprio planeta. Ao voltar para a terra firme, Hauser tomou uma decisão. Ela dedicaria ainda mais de sua vida para dar voz às criaturas dos oceanos. Cada mergulho seria uma missão, cada palestra seria um apelo, cada pesquisa, uma tentativa de despertar o mundo para a urgência de salvar não apenas as baleias, mas todos os seres que compartilham o planeta com a humanidade. Seu encontro com a baleia havia deixado uma marca indelével em sua alma, e ela sabia que, enquanto tivesse forças, continuaria lutando por elas, pelas criaturas que uma vez salvaram sua vida e, quem sabe, poderiam ajudar a salvar o mundo também. A história de Hauser terminava não com uma simples lição de moral, mas com um convite à reflexão. A pergunta que permanecia no ar era: se não agirmos agora, quando será tarde demais?